E se a gente te dissesse que existe um tipo de cérebro que simplesmente não liga para o que é importante, mas sim para o que é interessante? Pois é, essa é a premissa de como o cérebro com TDAH opera. E entender isso, olha, muda completamente o jogo. A grande virada de chave é exatamente essa. Deixar de lado a velha história da preguiça e começar a pensar em termos de sistema operacional. A descoberta mais surpreendente é que o cérebro com TDAH não está quebrado. Ele só funciona com um conjunto de regras totalmente diferente. Aqui a gente vê a diferença na prática. De um lado, o cérebro neurotípico, que é movido pela lógica, pela importância e pelas consequências futuras. Do outro, o cérebro com TDAH, que só liga com engajamento imediato. É um verdadeiro divisor de águas para entender a produtividade de outra forma. Mas tá, por que isso acontece? Para entender a fundo, a gente precisa dar um mergulho na química do cérebro. E o ponto aqui não é sobre força de vontade, é sobre neuroquímica mesmo. E aqui está o coração da coisa. A dificuldade para começar uma tarefa não é uma falha de caráter. É uma questão de fiação cerebral. Em vez de se culpar, a ideia é aprender a mexer nos botões certos desse motor. Vamos detalhar um pouco mais. Dopamina e noradrenalina são tipo as chaves da ignição para a ação. A dopamina cria aquela expectativa boa da recompensa, sabe? E a noradrenalina deixa a gente em alerta. No TDAH, esses sistemas precisam de um empurrãozinho extra. E sacar isso já é o primeiro passo para conseguir ativá-los. É por isso que o tédio pode ser literalmente doloroso para quem tem TDAH. Pensa nisso como uma fome neuroquímica que faz o cérebro buscar sem parar por novos estímulos para se sentir bem. E isso nos leva a um paradoxo incrível. A procrastinação, muitas vezes, não é uma escolha, é uma estratégia. A urgência de um prazo é o que finalmente dá aquela descarga química necessária para ligar o motor e fazer a coisa acontecer. Ok, agora que a gente entendeu o porquê, vamos explorar o como. Qual é, então, o manual de instruções para esse sistema nervoso que funciona à base de interesse? Então, aqui está, um verdadeiro guia para ligar o motor do TDAH sob demanda. São 5 gatilhos, ou melhor, 5 linguagens que o cérebro entende e que transformam importância em interesse. O primeiro, e talvez o mais poderoso de todos, paixão. Quando uma tarefa se conecta com algo que realmente importa para a pessoa, a motivação flui. Se isso não rola, o plano B é transformar a obrigação em um jogo. Isso já diminui, e muito, a resistência para começar. Aqui, a ideia é quase como se tornar um detetive da própria vida. Qual é o mistério, o detalhe curioso por trás daquela planilha chata? Encontrar essa fagulha de curiosidade pode fazer toda a diferença. Novidade é um shot de dopamina, mas o efeito passa rápido. Por isso é tão importante ter um arsenal de truques que possam ser trocados o tempo todo só para manter as coisas minimamente interessantes. Outra coisa que funciona muito bem é transformar tarefas em missões. O cérebro com TDAH adora um bom desafio, mesmo que seja uma competição consigo mesmo. A adrenalina de tentar vencer o relógio pode ser bem mais motivadora que uma lista de afazeres, né? E aqui, a gente entende como usar a urgência de forma inteligente. Em vez de esperar o desespero do prazo final, a ideia é criar pequenos prazos artificiais. É uma forma de gerar aquela mesma química, só que de um jeito controlado e bem menos estressante. Certo, agora vamos sair um pouco da teoria e ver como isso se aplica na prática. Que tipo de ferramentas dá para usar no dia a dia? Existem várias, mas essas 3 aqui são especialmente eficazes para gerenciar energia e foco. Pense nelas como uma espécie de superpoderes para o cérebro com TDAH. O menu de dopamina é genial. É um guia prático para montar um kit de ferramentas personalizado para quando o estímulo acaba. A ideia é ter opções prontas de aperitivos a pratos principais para recarregar a bateria cerebral sempre que precisar. Essa técnica, o body doubling, usa um fator externo, outra pessoa, como um catalisador para o foco. E o mais curioso é que a pessoa nem precisa interagir. Só a presença dela já cria um leve senso de compromisso, que ajuda a manter o cérebro na tarefa. Mas, olha, talvez o passo mais transformador de todos seja uma mudança de mentalidade. Em vez de tentar se consertar, a chave é começar a redesenhar o ambiente ao redor. Reconhecer a existência do imposto do TDAH é uma coisa libertadora. É entender que existe um custo extra de energia, de tempo, e tá tudo bem. Aceitar isso permite um planejamento mais realista e ajuda a trocar a culpa pela estratégia. Então, o ponto crucial aqui é este. Ser gentil consigo mesmo não é luxo,
é uma ferramenta de produtividade. A vergonha paralisa. Já a curiosidade, essa sim, abre portas para a gente testar novas estratégias sem medo de errar. E acho que essa é a grande conclusão. O objetivo não é curar o TDAH para virar uma pessoa neurotípica. O objetivo é se tornar mestre nas regras desse sistema nervoso único para construir uma vida que seja, ao mesmo tempo, autêntica e funcional. E para fechar, fica essa provocação. Qual é a menor mudança que dá para fazer, hoje mesmo, para começar a construir um ambiente que jogue a favor do cérebro e não contra ele?